Fala, meu povo da língua portuguesa, beleza? Tô na área mais uma vez, povão. Adivinha sobre qual assunto eu vou falar hoje? Crase. Crase. Assunto extenso, muitos detalhes. Só que aí é o seguinte, rapaziada, o que eu vou fazer? Bom, as regras, elas já estão, né, nas gramáticas, né? Então você já tem as regras aí, gramáticas, apostilas e tudo mais. Então, qual vai ser a ideia? Aqui eu vou partir dos exemplos. Vou partir do conceito geral, né? E aí, do conceito geral, eu vou partindo para as regras, para as exceções, né? Para os casos facultativos, obrigatórios, proibidos, mas tudo isso dentro dos exemplos, beleza? Então, é importante vocês copiarem os exemplos, tentarem refazer, né? E, claro, pegar as regras, estudar e conseguir acompanhar dentro do que eu estou fazendo, né? Regra, aplicação na frase. Beleza? Então, rapaziada, bom, antes de tudo, não se esqueça de compartilhar, fazer inscrição no canal, ativar o sininho, é importante a beça, certo? E mais importante do que isso é partir para cima, rapaziada. Vambora. Então, deixa eu compartilhar aqui no meu tablet. Então, vamos para cima. Já está valendo. É isso aí, meu povo. Então, deixa eu deitar aqui o tablet para ficar mais fácil para vocês visualizarem, para ficar melhor. Aqui, meu povo. Então, coloquei inicialmente o conceito geral, né? Então, sempre que você estiver falando de crase, tá aqui, ó, você sempre vai ter a contração da preposição a com os artigos, ó, com os artigos definidos as ou com os pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo e o as. Então, rapaziada, este conceito precisa estar no sangue, né? Não tem jeito. E aí, claro, eu vou partir para a regra geral, vou partir aqui da regra geral, vou dar uma passadinha nos exemplos básicos, depois vou para os exemplos mais à vera, que aparecem em prova. Então, você vai notar que a matéria de hoje, ela tem tudo a ver com a matéria anterior, né, regência verbal. Porque o tempo todo, tirando ali as particularidades, o tempo todo você vai ter que ficar de olho na regência, né? E claro, para ter crase, é necessário que você tenha preposição lá. Se não tiver preposição, não tem crase. Então, isso é o início de tudo. Então, aqui, vou começar, olha só. Na aula passada, a gente estudou regência. Então, eu tenho aqui o seguinte. Eu sei que eu tenho o verbo ver aqui e tenho aqui ó, a novela. Posso colocar crase ou não? Eu sei que não. Por quê? Porque quem vê, vê alguma coisa. Se eu sei que o verbo é transitivo direto, eu já sei que não tem preposição. Se não tem preposição, não tem crase. Então, isso aqui é sobre o objeto direto. Um detalhe também que você pode fazer é o seguinte: você pode substituir o termo destacado, né, o elemento ali que está com artigo ou preposição, por um substantivo masculino. Por quê? Porque se houver preposição, ele vai formar a contração assim, ó, ao. Tá vendo? Ó. Se houver apenas artigo, então vai ficar assim, ó, apenas o o. Por exemplo, aqui, quem vê, vê alguma coisa. Eu vi a novela, eu vi o jogo. Tá vendo? Então, tenho aqui apenas o meu objeto direto. Se não tem preposição, não tem crase. Beleza. Olha o exemplo de baixo. Fiz assim, assistir a novela. Voltando à matéria de regência. Se esse verbo assistir está no sentido de ver, eu sei que quem assiste, assiste a alguma coisa. E eu sei também que é o seguinte: novela
é o meu substantivo feminino. Tá vendo? Então a preposição a está ali, o substantivo feminino também está ali. É o que importa. Aí, ó, já sei que o cara é um objeto indireto. Então, vou transformar, ó. Assisti a novela, assisti ao jogo. Aqui, se eu tenho preposição mais artigo, então o que que eu vou fazer? Crase. Tá vendo aqui meu objeto indireto, ó, crase. Beleza. Olha o exemplo de baixo. Se você reparar bem, você vai notar que aqui eu não posso colocar crase. Por que não? Olha o a, está no singular. Olha o meu substantivo feminino, está no plural, ó. Ou seja, se o a está no singular e o substantivo está no plural, é sinal de que eu não tenho artigo. E se não tem artigo, não tem crase. Beleza? Se você for olhar a gramática, vai estar lá. Não se coloca crase quando o a estiver no singular e o substantivo no plural. Então, ó, vou trocar para o masculino. Assisti a novelas, assisti a jogos, ó. Tá vendo? Eu observo que eu tenho apenas a tal da preposição, ó. Então eu não posso colocar crase. Olha de baixo, assisti a uma novela. Eu sei que aqui eu não posso colocar crase. Por que não? Porque eu estou diante de um artigo indefinido, ó. Lá no conceito eu não falei que você precisa ter preposição a, mais os artigos definidos a as? Então, indefinido não. Assisti a uma novela, assisti a um jogo. Tá vendo? Eu vou notar que aqui eu tenho apenas a tal da preposição, ó. Então não posso colocar crase. Aqui, assisti aquela novela. Eu sei que quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, ó, já sei que eu vou colocar crase. Por quê? Porque eu tenho a preposição a mais o a, ó, do aquela, do pronome demonstrativo aquela, tá vendo? Ó? Meu objeto indireto, você já sabe disso. Então, ó, beleza. Olha o de baixo. Assisti aquele filme. Aqui, cuidado para você não bobear. Porque geralmente em sala de aula o pessoal fala assim: ah, professor, eu não posso colocar a crase ali. Ah, mas por que não? Ah, porque é masculino. Só que aqui não tem nada a ver. Por isso, eu citei aqui, ó, no conceito geral, tá vendo? Ó? Demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Tá vendo? E o as. Porque aqui a ocorrência da crase vai ser por conta da preposição a mais o a do pronome demonstrativo aquele, ó. Tá vendo? E aí, beleza, meu objeto indireto, você já sabe disso. Olha o de baixo. Assisti a esta novela. Eu sei que quem assiste, assiste a. E eu sei que aqui eu não posso colocar crase, por quê? Esta não está naquela relação de demonstrativos, ó. Tá vendo? Ou seja, diante de pronome demonstrativo, eu não posso colocar crase, ó. Exceto aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Mas tudo bem. Se você quiser fazer a prova real, ó, eu assisti a esta novela, eu assisti a este jogo, ó. Quando eu jogo para o masculino, eu noto que não acontece nada, ó. Ou seja, este cara é apenas a minha preposição. Então, fica assim, ó, sem crase. Tá vendo? Essa é a base do negócio. Beleza? Então, vamos para cima, vamos para cima e vamos para cima. Aqui. Primeiro exemplo é assim, ó. Entreguei a apostila à professora. Então, a primeira coisa, eu vi aqui, ó, duas ocorrências da letra A. Então, eu vou observar o verbo primeiro, ó. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém, ó. Já sei que esse cara pede uma preposição a. Bom, se quem entrega, entrega alguma coisa, eu sei que este camarada é meu objeto direto, ó. Então, já sei que não tem preposição, então não tem crase. Eu entreguei a apostila, entreguei o livro. Tá vendo? Só tem artigo. Só que quem entrega, entrega alguma coisa
Alguém, ó, entreguei à professora, entreguei ao professor. Aqui, preposição mais artigo, ó, crase. Agora, olha o exemplo de baixo. Cumprimentamos a professora. Você sabe que quem cumprimenta, cumprimenta alguém, ó. Se esse cara é só um objeto direto, ó, eu já sei que eu não posso colocar crase. Cumprimentamos a professora, cumprimentamos o professor. Perfeito, ó. Não tem crase. Aqui. Agora, no exemplo 3, eu já vou utilizar aqui a regência nominal, ó. O acesso à escola está interditado. Aí aqui eu tenho um azinho, meu substantivo feminino, tá vendo? E aí eu vou observar, ó, o acesso. O acesso a quê? O acesso à escola, o acesso, sei lá, ao túnel. Aqui. Preposição mais artigo, ó. Crase. Tá vendo? Simples assim, ó. Aqui embaixo eu tenho um azinho aqui e um azinho aqui. A primeira ocorrência você não pode ter dúvida. Porque esse carinha aqui, ó, faz a função de sujeito. Tá vendo? Se ele faz a função de sujeito, eu já sei que o núcleo do meu sujeito nunca pode estar preposicionado. Tá vendo? Então não aconteceu nada. Agora, na segunda ocorrência, você não pode errar. Olha o A, está no singular, ó. Olha o substantivo. Está no plural, ó. E eu sei que quem tem alergia a alguma coisa. Tá vendo? A minha preposição, ó, tá vindo daqui, ó. Então não precisa nem fazer conta, não precisa fazer nada, fica sem crase. Já no exemplo número 5, ó, esta menina é alérgica. Se ela é alérgica a alguma coisa. Opa, preposição a. Mais o a do pronome demonstrativo aquelas, ó, crase. Aqui, fechou, ó. Que beleza. No exemplo 6, aí eu tenho aqui, ó, a beira da piscina estava cheia de folhas. Por que eu coloquei isso? Porque quando você pega para estudar teoria, né, quando você olha lá na tua gramática, ou na tua apostila, tem assim, haverá crase diante das locuções femininas. Aí tem lá, locuções adverbiais femininas, locuções adjetivas femininas, locuções prepositivas femininas e locuções conjuntivas femininas. Então você vai observar lá na locução prepositiva que vai ter a beira de, a semelhança de, a base de, junto a, bom, e por aí vai. Só que aqui eu coloquei o à beira de, só que qual é o barato? Se você reparar bem, ó, este carinha está fazendo a função de sujeito. Ó. Se faz a função de sujeito, eu sei que o núcleo do sujeito nunca pode estar preposicionado. Então, acabou. Agora, olha o exemplo 6. Aliás, o exemplo 7. O treinador ficou à beira de um ataque cardíaco. Ó, à beira de. Tá vendo? Eu tenho uma locução prepositiva feminina. Pô, professor, mas como é que eu vou saber se a locução é prepositiva feminina ou masculina? Você olha esse cara do meio, ó. Ele é o teu substantivo. Você fala o beira ou a beira? Não é a beira? Então, como termina em preposição, ó, então eu tenho aqui uma locução, ó, prepositiva feminina. Então, eu vou colocar a tal da crase. Beleza, foi. No exemplo de baixo, o jogo começará às 9 horas. Aqui você sabe tem que colocar crase. Por quê? Indicação de hora. Começará às 9 horas, começará, sei lá, ao meio-dia. Tá vendo? Isso aqui é o tipo de coisa que você não pode perder, porque é fácil. Então aqui, ó, vou colocar a crase porque eu tenho indicação
de hora. Beleza. Agora, cuidado para você não bobear aqui, ó. Daqui a 13 horas o avião partirá. Tá vendo? Aí qual é o barato? Cuidado porque isso aqui não é indicação de hora. É como se fosse uma quantidade de tempo, né? Então, só que aqui não dá para você errar. Por quê? O A está no singular e olha o meu substantivo. Está no plural, ó. Ah, professor, mas e se viesse assim? Assim, ó. Daqui, daqui a uma hora o avião partirá. Não tem problema. Troca para o masculino, ó. Daqui a uma hora, daqui a um minuto, ó. Tá vendo? Quando eu jogo para o masculino, eu noto que eu tenho apenas, ó, a preposição, ó. Então, por isso, você não colocaria crase de jeito nenhum. É claro, se viesse assim, ó, daria mais trabalho. O exemplo 9 não deu trabalho porque o A está no singular e o substantivo está no plural. Certo? Então, ficou molinho. Ótimo. Exemplo 10. Meu pai foi a Paraíba e eu fui a Barcelona. Aqui tem uma jogadinha que você já conhece. Qual é o lance? Você sabe quem vai vaiar. Então, o bisuzinho, que vocês já conhecem, vai ficar assim. Se eu vou a Paraíba e volto da Paraíba, se eu vou A, volto da, crase no A. Se eu vou A, volto D, crase para quê? Então, eu vou fazer, ó, eu vou a Paraíba, ó, eu vou a Paraíba, eu volto da Paraíba. Opa, eu volto da Paraíba. Então, se eu vou A e volto da, eu coloco crase no A. Já sei quem vai vaiar, né? Beleza. E eu fui a Barcelona, mesmo esquema. Já sei quem vai vaiar. Então, vou fazer aquela jogadinha, ó. Vou, vou a Barcelona, volto da Barcelona. Opa, volto da Barcelona. Vou a Barcelona, volto de Barcelona. Então, se eu vou A e volto D, crase para quê? Então, fica assim, sem crase. Agora, olha o exemplo 11. Tem que tomar maior cuidado aqui. Bom, eu tenho um Azinho aqui e um AS aqui. Observem que lá em cima eu usei Barcelona, tá vendo? Mas não houve crase. Aqui você já vai colocar. Por quê? Porque eu adicionei, ó, um adjunto adnominal, ó. Então a gramática diz que quando você acrescenta um adjunto adnominal a uma situação assim, você coloca crase. Mas aí não tem problema, você vai fazer o mesmo esquema, ó. Eu vou a bela Barcelona, eu volto da bela Barcelona. Aqui. Se vou a e volto da, ó, crase no A, tá vendo? Ó? São os detalhes da matéria. No de baixo. E visitamos as nossas amigas. Você sabe que quem visita, visita alguém, ó. Se o verbo é transitivo direto, não tem preposição. Se não tem preposição, não tem crase. Então, ó, visitamos as nossas amigas, visitamos visitamos as amigas, visitamos os amigos, ó. Aqui só tem artigo. Aqui meu objeto direto não tem como ter crase. Olha aqui. Fui a uma reunião e lá conversamos a respeito de pessoas chatas. Então, tá aqui e tá aqui. Bom, o primeiro você já sabe que não leva. Ó, batido, a gente já viu isso. Artigo indefinido. Ó. Artigo indefinido. E aí, beleza, perfeito. Ah, professor, mas e se não tivesse o artigo indefinido? Fui à reunião. Vou à reunião, volto da reunião.
Você colocaria crase. Artigo indefinido, nada para fazer. Ah, outro detalhe, se quiser também, pode trocar pelo masculino. Ó, fui a uma reunião, fui a um evento. Ó. Aqui, não tem crase. E lá conversamos a respeito de pessoas chatas. Ó, locução prepositiva. Ó. Aqui eu não posso colocar crase, por quê? Ó, respeito. É um substantivo masculino. O respeito voltou, ó. Lembra? Então aqui, ó, eu tenho uma locução prepositiva masculina. Então fica assim. Beleza, rapaziada? Até aí? Show de horrores? Então vamos embora, vamos avançar. Ó, estou à procura de um novo amor. Ó, à procura de, ó, locução prepositiva feminina. Ó. Aqui. Então, ó, crase. Locução prepositiva feminina. Ótimo. Olha esse aqui. Há uma obra a 100 metros. Aqui eu não posso colocar crase. Óbvio que não. Por quê? O ato é no singular, o substantivo está no plural. E mesmo assim, além disso, ó, é um substantivo masculino. Ó. Não posso colocar crase. Tá vendo? Então, nada para fazer. Fica desse jeito. Agora, no exemplo abaixo, ó, no exemplo 15, eu vou colocar crase. Aqui você vai ter que tomar mais cuidado, porque são particularidades. Quando você estiver diante dos substantivos casa, terra, casa, terra e distância, você só vai colocar crase se esses caras estiverem especificados. Como assim? Aqui está o meu substantivo distância. Tá vendo? É qualquer distância? Não. É uma distância de 50 metros. Ó. Tá vendo? O cara está especificado. Ó. Aqui. Eu vou botar aqui. Está especificado. Então, coloquei a crase. Tudo bem? Cuidado com o exemplo 16. Tem concurso que é malandro em relação a isso. Ó, coloquei o azinho aqui e o azinho aqui. No primeiro, eu vou colocar crase. Lembra que eu falei das locuções adverbiais? Ó? À noite. Você sabe que é uma locução adverbial feminina. Então, coloca o crase. À noite, à esquerda, à direita, abertas, escondidas, às claras, e por aí vai. À noite, eu limpei a casa da tia. Aí, qual é o cuidado? Tá vendo? Eu coloquei aqui casa, terra e distância. Ó. Tá vendo? Tem que estar especificado. Aí, se você não tomar cuidado, você vai falar assim, ih, professor, pô, então eu vou colocar a crase, ó. Tá especificado, ó. Beleza. Só que não. Por que não? Porque quem limpa, limpa alguma coisa. Ó. Tá vendo? Se o verbo é transitivo direto, ó, objeto direto. Tudo bem? Então, ok. E cuidado, casa. Ah, eu fui à casa. Cuidado, porque se você fizer fui à casa, fui ao apartamento, você vai colocar crase, tá vendo? Fui à casa, voltei da casa. Você vai colocar crase. Mas preste atenção, porque você não pode colocar crase nesse tipo de coisa, porque a casa não está especificada. Beleza? Atenção. Ó, desci. Retornamos à casa da tia à meia-noite. Então tem um azinho aqui e um azinho aqui. Agora sim, ó, quem retorna, retorna a algum lugar. Preposição a, ó, substantivo casa está especificado, que beleza. Então, ó, crase. Eu vou botar aqui, ó. Agora sim, ó.
Ó, o substantivo está especificado. À meia-noite, à meia-noite, ao meio-dia. A gente já viu isso, ó. É uma locução adverbial feminina. Ou, como a gente fez ainda agora, indicação de hora. Tá vendo? Ótimo, morreu. 18. Eu tenho uma sequência aqui de A. Aqui, aqui, aqui e aqui. Cuidado que aqui tem um monte de observação. Bom, eu sei que quem envia alguma coisa a alguém. Então, eu enviei o quê? A bateria de exercícios. Já sei que esse cara é o meu objeto direto, né? Então, eu já sei que eu não posso colocar crase. De qualquer maneira, enviei a bateria de exercícios, sei lá, enviei o livro de exercício. Tá vendo? Aí quem envia alguma coisa a alguém. Agora, presta atenção, amigo. Posso colocar crase aqui? Não. Por que não, professor? Porque você é um pronome de tratamento. Caraca, professor, é mesmo. Tinha esquecido. Ah, professor, mas diante de pronome de tratamento não coloca crase nunca? Então, aí você tem as exceções. Ó. As exceções são, ó, senhora, senhorita, dona e madame. Beleza? Ó, enviei a bateria de exercícios a ela. Veja, eu não posso colocar crase aqui também, ó. Ué, professor, por que não? Porque eu estou diante de pronome pessoal, ó. Diante de pronome pessoal não se coloca crase, ó. Mas aqui é mais fácil, ó. Enviei a ela, enviei a ele, ó. Tá vendo? Não posso colocar crase, ó. Só tem preposição. Enviei a bateria de exercícios a Eliane. Aí aqui é o seguinte. Aqui eu já tenho um caso facultativo de crase. Ué, professor, por que facultativo? Aí você precisa lembrar os três casos facultativos. Após a preposição até, ó, vou colocar aqui, ó, após a preposição até, diante de nome próprio feminino, ó, diante de nome próprio feminino, feminino, e diante de pronome possessivo feminino no, no singular. Então, são os três casos facultativos. Sempre que aparecer na da prova, assinale alternativo que a crase é facultativa. Você automaticamente vai ter que se lembrar desses detalhes. E ter atenção, evidente. Aqui, ó, eu sei que quem envia alguma coisa a alguém, né, é meu objeto indireto, né? E aqui, ó, nome próprio feminino. Por isso a crase é facultativa. Beleza? Então, cuidado, hein, rapaziada. Avancei, hein? Fomos nós. Ó, uma aluna e a sua colega começaram a fazer vários comentários em frente à secretaria. Então, eu tenho aqui, aqui e aqui. Bom, o primeiro, tá vendo? Eu coloquei um pronome possessivo feminino no singular.
Só que você vai observar que aqui não tem a menor chance disso acontecer, ó. Porque você sabe que aqui eu tenho o tal do sujeito, ó. E o núcleo do sujeito nunca pode vir preposicionado. Tá vendo? Então, uma colega, ó, e o seu amigo. Então, você não pode ir de primeira. Se você for de sola, você dança. Então, uma aluna e a sua colega começaram a fazer, ó, não posso colocar crase. Por quê, professor? Porque eu estou diante de verbo, ó. Diante de verbo você nunca pode colocar crase. Então, o cara começou a fazer vários comentários em frente à secretaria. Ah, ó, em frente à secretaria, substantivo feminino, ó. Tá vendo? Em frente à secretaria, em frente ao portão, aqui. Preposição mais artigo, ó, crase. Tá vendo? Nada demais até aqui, ó. Tirando as particularidades, você vai tentando conversar com o verbo, com o nome, para você chegar lá, ó. Exemplo 20. Agora, um dos casos mais tranquilos, mais fáceis, ó. O atacante ficou cara a cara com o zagueiro. Tá vendo? Aqui eu não posso colocar crase de jeito nenhum. Lá na gramática vai estar escrito assim, ó. Não se coloca crase diante de palavras repetidas. Ótimo. Exemplo 21. A tinta a óleo custa caro. Aí eu tenho aqui e tenho aqui, ó. A tinta custa caro. Eu sei que aqui, ó, o cara é meu sujeito, ó. Se é o sujeito, eu sei que o núcleo do sujeito nunca vem preposicionado. Tinta a óleo. Cuidado para você não meter uma crase aí, ó. Isso aqui é uma locução adjetiva. Tá vendo? Uma locução adjetiva. Só que óleo, ó, o óleo, ó, é um substantivo masculino. Tá vendo? Então, ó, uma locução adjetiva masculina não pode ter crase. Só locução adjetiva feminina. Fiz um corte no meu cabelo a Neymar Júnior. Aqui, ó. Agora eu posso colocar a crase. Por quê? Aqui é a única situação em que você vai colocar a crase diante do substantivo masculino. Porque ali está subentendida a moda dele. Então eu fiz um corte no meu cabelo, ó. Aqui. A moda do Neymar Júnior. Tá vendo? Então aí sim, ó. Vou colocar a crase. Ok? Cuidado, gente. Isso aqui é perigosíssimo. Ok? Tá subentendida a moda dele, a moda do Neymar. Ó, não devemos nada a ninguém. Quem deve, deve alguma coisa a alguém, ó. Objeto direto, objeto indireto. Preposição a. Só que aqui eu sei que eu não posso colocar crase. Por que não? Porque ninguém é um pronome indefinido, ó. Não dá para fazer nada. 24. Mandei a poesia à madame e ela sorriu às escondidas. Ó, quem manda, manda alguma coisa a alguém. Ó, manda algo a alguém. Ó. A preposição a está garantida. Ali a poesia não tem crase porque é o objeto direto. Mandei a poesia, mandei o poema, pronto. Mandei o poema. E aí quem manda, manda alguma coisa a alguém. Ó, ó madame, tá naquela relaçãozinha, ó, da observação, das exceções em relação ao pronome de tratamento. Ó. Então, cuidado aqui, ó, exceção, ó, beleza? E ela sorriu às escondidas. Ó,
Lembra que eu falei da locução adverbial feminina? À esquerda, à direita, à beça, às claras, às vezes. Se é uma locução adverbial feminina, ó, crase. Ó, locução adverbial feminina. Cuidado com este tipo de exemplo. Ó. Comuniquei a Vossa Excelência que a planilha está pronta. Eu tenho um azinho aqui e um azinho aqui. Você sabe que quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Só que aqui até é um objeto indireto, né? Até é. Só que eu não posso colocar crase aqui. Por que não? Porque Vossa Excelência é um pronome de tratamento. Diante de pronome de tratamento, não haverá crase, certo? Exceto senhora, senhorita, madame, dona. Aí aqui, comuniquei a Vossa Excelência que a planilha está pronta. Eu vou observar que aqui, ó, a planilha é o sujeito do verbo estar. Ó, a planilha está pronta. Se esse cara aqui é o sujeito, ó, eu sei que o núcleo do sujeito nunca vem preposicionado. Se você quiser testar, ó, comuniquei a Vossa Excelência que o cálculo está pronto. Ó. Tá vendo? Nada mudou. Cálculo. Tá vendo? Só tem artigo. Então, fica 0 a 0. 26. Agora, essa 26, a pessoal erra muito. Qual é o cuidado? Esta carteira é idêntica. Se ela é idêntica a alguma coisa. Qual é o barato aqui? O barato aqui é o seguinte, ó. Esta carteira é idêntica à que vi em Madureira. Você vai notar que eu tenho a preposição a, mas eu tenho aqui, eu tenho um pronome demonstrativo, ó, que está substituindo carteira. Idêntica a, idêntica, ó, àquela carteira. Aqui. Então, se eu tenho preposição a mais o pronome demonstrativo a, então eu coloco a tal da frase. Só que o pessoal erra muito, tem que tomar cuidado. Beleza? Ah, professor, mas e o pronome relativo ali? O pronome relativo ali não tem nada a ver. Ele faz parte da outra oração. Olha o exemplo 27. Eu tenho uma situação muito parecida. Ó. Comprei várias revistas, mas não comprei as que você me pediu. Qual é a diferença? Eu vi que aqui, ó, o AS está substituindo ó, aquelas revistas, tá vendo? Só que quem compra, compra alguma coisa. Ó. Se o verbo é transitivo direto, não tem preposição. Então aqui eu tenho apenas o meu objeto direto. Ó. Então eu não posso fazer nada, sem crase. Olha 28. Vou cortar aqui e vou cortar aqui. Ó. Tá vendo? Tem um azinho aqui e tenho um azinho aqui. Ó. O primeiro A não tem nada para fazer, ó, porque a teoria está correta. Tá vendo? Esse cara faz a função ó, de sujeito, ó, do verbo estar. A teoria está correta, o prazo está correto, nada para fazer. Agora, o problema é aqui, ó. Você sabe que quem se refere a algo ou a alguém, tá vendo? Só que aqui eu não posso colocar crase. Por quê? Porque eu estou diante de pronome relativo. Ó. Tá vendo? O cara que está pedindo a preposição está vindo após. Ó. Lembra que você tem as exceções. Ó. Eu falei ainda agora. Diante de pronome relativo, não haverá crase. Exceções. A qual e as quais. Ó. Agora, vou trabalhar a exceção. Ó. A teoria a qual você se referiu
Está correto. Aí eu sei que quem se refere a. Tá vendo? Só que ali eu tenho preposição a mais o a do pronome relativo, ó, aqui. Por isso a tal da crase, ó. Tá vendo? Claro, aqui meu objeto indireto, ó. Observe o seguinte, por que que isso aqui vai entrar como exceção? Se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, prazo. Se eu colocar prazo, vai ficar assim, o prazo ao qual você se referiu, ó, tá vendo? Preposição a mais o suposto artigo que acompanha o pronome relativo, tá vendo? O qual e variações. Então, por isso que ele entra como exceção, ó. E aí coloquei a crase. Tudo bem? Beleza? 30. Quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Preposição a. Mas eu sei que eu não posso colocar a crase aqui, ó, porque eu estou diante de pronome demonstrativo. Tá vendo aqui meu objeto indireto? Ó? Então eu tenho apenas preposição. Ó. Claro, se você quiser fazer a prova real, você pode fazer também. Ó. Obedeço a esta regra, obedeço a este prazo. Tá vendo? Beleza, nada mudou. Agora, aqui, ó, quem obedece, obedece a. Mais o a do aquela, que é o meu objeto indireto, ó, crase. Fechou. É isso o tempo todo. Chega a ser chato. Tá vendo? 31. Serei eternamente grato àquele amigo. Ó, quem é grato a alguém ou a algo. Aí aqui, cuidado para você não se enrolar. Ó. Ah, professor, mas aquele é demonstrativo no masculino. Não importa. Preposição a mais o a do aquele. Ó. Pronto. Crase. Tá lá dentro do conceito geral, ó, lá no início. As pessoas a quem você se dirigiu são falsas. Eu sei que quem se dirige a alguém. Mas aqui ficou fácil. Ó. Por quê? Porque eu estou diante de pronome relativo. E diante de pronome relativo não haverá crase, exceto a qual e as quais. Olha o exemplo 33. Emprestei a minha apostila à sua mãe. Cuidado para você não se ferrar no primeiro exemplo. Ah, professor, eu tenho pronome possessivo feminino no singular. Pô, irmão, mas quem empresta, empresta alguma coisa a alguém, ó. Aqui é apenas meu objeto direto, ó. Não tem preposição. Emprestei a minha apostila, emprestei, sei lá, o meu livro. Agora, eu sei que quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Agora a crase é facultativa. Ó. Aqui, ó, meu objeto indireto, né? Ó, meu objeto indireto. Sei que o cara pede a preposição a, e aí aqui, ó, eu estou diante do meu pronome possessivo feminino no singular. Então, crase facultativo. Ó, facultativo. Perfeito. Tá vendo? Já citei os três casos lá em cima. É só prestar atenção agora, hein? 34. Aquela mulher é sensível à paixão. A primeira ocorrência não tem nada, tendo em vista que esse cara aqui é o sujeito. Ó. Aquela mulher é. Se isso aqui é o sujeito, ninguém está pedindo preposição, ótimo. Quem é insensível a.
Veja que paixão, ó, é um substantivo feminino. Insensível à paixão, insensível ao amor. Preposição mais artigo, crase. 35. O policial ficou à distância quando a moto entrou à esquerda. Ó, a distância, cuidado, hein? Não está especificado, ó. Vou chamar a atenção, ó. Ó, não está, ó, não está especificado, ó. Então fica sem crase. Quando a moto entrou à esquerda, aí tudo bem, ó. À esquerda, à direita, à beça, às vezes, e por aí vai, ó. Já é uma locução adverbial, ó, feminina. 36. Ó, mais um caso facultativo. Irei até a loja. Ó, a preposição até. Então aqui, ó, crase, ó, facultativa. Aqui, facultativo. Tá vendo? Posso colocar ou não. Tanto faz. É... Deixa eu ver um negócio aqui. Eu ia explicar um negócio a vocês. Ah, lembrei. Aqui a sua mãe, a crase fica facultativa. Você pode enxergar assim também, ó. Entreguei entreguei a apostila à sua mãe, posso fazer, ó. Entreguei a seu pai, ó, ou ao seu pai, ó. Tá vendo? Ora eu posso ter só a preposição, ora eu posso ter preposição mais artigo. Por isso a crase ele fica facultativo, tá? Só para você saber mesmo. Vamos aqui. Na 37 e na 38 tem que tomar cuidado. Assim, isso aqui não costuma cair muito, mas quando cai leva meio mundo. Aí tá assim, prefiro democracia à ditadura. Você sabe que quem prefere uma coisa à outra, né? A preposição a está garantida. Só que aqui é um caso especial. Para você colocar crase lá no teu objeto indireto, vai ser necessário que o teu objeto direto venha acompanhado de artigo. Se vier com artigo, o objeto indireto também vai ter artigo, crase. Se vier sem artigo, no objeto direto, o objeto indireto também vai estar sem artigo. Então veja que aqui democracia, meu objeto direto está sem artigo. Ó. Então aqui meu objeto indireto também está sem artigo, ou seja, eu tenho apenas a tal da preposição. Fazendo meio que a prova real, prefiro é, cinema, prefiro cinema, é, prefiro cinema. Caramba, eu prefiro cinema aqui. Tá, masculino, prefiro cinema a teatro. Tá vendo? Ó, masculino. Tá vendo? Não tem, só tem a preposição, ó. Aqui. Agora, olha o exemplo de baixo. Agora já apareceu, ó, o tal do artigo, ó. Tá vendo? Se aparecer o artigo aqui, então vai aparecer o artigo aqui, ó. Mas a preposição. Eu sei que ditadura é um substantivo feminino mesmo, ó. Então, ok, ó. Mandei ver. Se eu quiser provar, posso fazer, ó. Prefiro o cinema ao teatro. Ó. Aqui, preposição mais artigo. Ó. Tá vendo? Cuidado com essa correlação.
Tá bem? 39. A medida que você nos passou está incorreta. 40. À medida que o jogador vai passando de fase, ele vai ganhando mais prêmios. Qual é o barato aqui? O cara vai tentar te enrolar porque você sabe que as locuções conjuntivas femininas levam crase. À medida que a proporção que. Só que vai ter situação em que ele vai colocar a locução conjuntiva e vai ter situação em que ele vai colocar ali um pronome relativo. Então ele vai tentar te testar. Olha o primeiro exemplo. O à medida que indica alguma proporção? Não tem nada a ver. Ou seja, aqui é o seguinte, ó, a medida a qual você nos passou está incorreta. Tá vendo? Esse cara não forma uma locução conjuntiva, isso é só um pronome relativo. E aí você vai ver que aqui, ó, a medida está incorreta. Ó. Ou seja, este cara aqui, ó, é apenas o sujeito. Então não tenho como colocar crase. Diferente do exemplo 40. Ó. À medida que o jogador vai passando de fase, ó, a proporção que ele vai passando de fase, ele vai ganhando mais prêmios. Então aqui eu vou colocar a crase, ó, porque aqui sim eu estou diante de uma locução conjuntiva, ó, feminina. A medida que, a proporção que. Show? Então, cuidado com os exemplos 39 e 40, beleza? 41. Os ingressos estarão à venda das 9 às 11 horas. Ó, estarão à venda. Veja que esse à venda ó, é uma locução adverbial feminina. Então, crase. Aí, aqui nesse das 9 às 11, qual vai ser o cuidado? De novo, vai ser uma correlação. Se tiver aqui o das, aqui vai ter um artigo também, ó, crase. Se ele não colocar o artigo, ó, se estiver assim, ó, de 9 a 11 horas, tá vendo? Se não tem artigo aqui, não tem artigo aqui. Se eu coloquei o artigo aqui, ó, então aqui, ó, eu também coloquei o artigo. Ó. Então, ó, crase. Cuidado com isso. Olha o exemplo 42. Da segunda a sexta, mesmo esquema. Se eu fizer assim, ó, de segunda a sexta, tá vendo? Se não tem o artigo, aqui não vai ter artigo aqui, ó, vai ter só preposição. Mas aqui eu não coloquei o artigo, então aqui vai ficar, ó, de segunda, da segunda a sexta, ó. Preposição mais artigo, crase, ó. Tá vendo? A mesma coisa como aqui, ó. Preposição mais artigo, ó. Então cuidado com essa correlação. Corrigirei as redações após a janta. Tenho aqui e tenho aqui. Quem corrige, corrige alguma coisa. Corrigirei as redações, corrigirei os textos. Tá vendo? Aí aqui, ó, após a janta, posso colocar crase? Não. Por que não? Porque após é uma preposição. Ó. Você sabe que após preposição, só o até. Então, após a janta, após o almoço. Ó. Só para te provar que aqui eu tenho só artigo. E por último, assim, a partir de hoje, a sala ficará trancada. Eu tenho um azinho aqui e um azinho aqui. A sala ficará trancada. Sujeito do verbo ficar, beleza? A partir de hoje, cuidado, que em vários estabelecimentos por aí, você costuma ver esse negócio assim, ó. Mas você não pode colocar crase. A partir de é uma locução prepositiva, só que não é feminina. O que, que você pode fazer para não se enrolar? Você pode enxergar esse partir ó, como verbo, tá vendo?
Porque você sabe que diante de verbo não haverá crase. Então, ninguém levará crase. A partir de, nem a sala. Cuidado, porque esse a partir de, o cara que elabora a prova, ele já foi aluno. Então, ele sabe que a galera erra muito. E até por conta do dia a dia também. Então, muita atenção. Então, qual é o detalhe? Passem esses exemplos para o caderno, né? Estudem as regras e tentem, como você já tem a resposta aqui, tentem vocês mesmos aplicarem, para ver se vocês vão ter dificuldade. Feito isso, exercício. Vá para o exercício, irmão, e faça muito exercício mesmo. Vai dar tudo certo. Você vai ver que vai ser muito repetitivo, né? Vai ter uma hora que você não vai conseguir mais errar. Mas é treino, tem que perder um tempo, estudar, memorizar, observar os casos especiais, e aí, irmão, o resto vira brincadeira de neném. Beleza, rapaziada? Então, galera, brigadu, valeu, bom estudo a todos e até qualquer hora. Não se esqueçam, senhores, inscrevam-se no canal, compartilhem, curtam e vambora. Vamos para cima. Falou? Então, beijo do gordo. Tchau. Fui. Valeu.